Boa tarde a todos, espero encontrá-los bem. Me chamo Rúbia Maria Pereira, sou doutoranda no programa de pós-graduação em métodos numéricos. Estou sendo orientada pelo professor Cássio Tadeu Scarpim e co-orientada pelo professor Pablo David Vale. Minha tese ela está intitulada Aprimoramento do modelo BERT para análise de intenção em textos, uma aplicação em chatbot no setor de petróleo e gás. Então, vou recapitular um pouquinho, tá? Não passou. Isso. Vou recapitular um pouquinho da minha introdução. Então, para contextualizar o problema que a pesquisa enfrenta, inicio falando brevemente sobre o processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural, ele busca permitir que máquinas entendam textos humanos. No entanto, quando trabalhamos com setores especializados, como no caso do petróleo e gás, surgem desafios típicos como, por exemplo, textos curtos, linguagem técnicas, siglas e até indicadores financeiros. Esse tipo de texto exige modelos capazes de capturar nuances que não apareçam em bases de dados genéricas. Somado a isso, existe ainda o desafio da escassez de dados rotulados. Embora existam muitas informações disponíveis, poucas delas passam por anotações manuais, que costumam ser caras, demoradas e dependem de especialistas. Com isso, modelos generalistas, como é o caso do modelo BERT-base, ele apresenta uma queda de desempenho quando aplicado diretamente em domínios técnicos. Eles não capturam vocabulário especializado e apresentam maior estabilidade em bases pequenas, que é o caso dessa tese. Diante desse cenário, há uma necessidade clara de modelo adaptado ao domínio, capaz de manter o desempenho consistente com pouco dado rotulado. Então, essa tese tem como objetivo geral desenvolver uma abordagem para análise de intenção de textos específica para textos do setor de petróleo e gás, adaptada à base de dados pequena. Como objetivo específicos, então, nós temos três objetivos, sendo o primeiro, desenvolver e implementar um modelo de análise de intenção baseado no modelo BERT, ajustando sua arquitetura e hiperparâmetro para otimizar o seu desempenho. O segundo objetivo específico é avaliar a eficácia da representação textual e do modelo de análise de intenção propostos. E, por fim, comparar o método de análise de intenção com os modelos clássicos ali, modelo Live Bayes, CNN, RNN, LSTM e por fim, o modelo BERT. Então, como justificativa, é, primeiro, então, eu destaco a escassez dos dados rotulados em setores especializados. A anotação manual, como eu falei anteriormente, ela é um processo caro e demorado, o que dificulta o treinamento de modelos supervisionados. Segundo, então, como mostrado no slide, os modelos generalistas, como por exemplo o BERT-base, eles sofrem queda de desempenho quando aplicados em textos técnicos e financeiros. Diante disso, então, a proposta da tese é o desenvolvimento de um modelo especializado, nesse caso, o modelo Oilfin-BERT, que foi intitulado por mim, capaz de incorporar o vocabulário técnico do setor financeiro para reduzir erros de classificação e fornecer uma solução mais robusta para aplicações industriais, como é o caso de chatbot. Além disso, existe a necessidade de uma metodologia que funcione bem com bases de dados pequenas, oferecendo estabilidade e resultados consistentes. Agora sim. Partindo então para a descrição do problema. Então, nós temos aqui um fluxo completo da tarefa de classificação de intenção. Então, a entrada é uma mensagem curta, típica do setor, típica de um chatbot. Em seguida, então, o texto passa por tokenização e geração de embeddings até ser transformado no vetor de representação. O espaço do rótulos, então, ele contém cinco classes: previsão de preço, análise de sentimento, preço atual, conceito e outros. A modelagem ela pode ocorrer de forma plana ou forma hierárquica. Então, quando ela é na sua forma plana, ela prevê diretamente as cinco classes, ou na forma hierárquica, ela passa por nós intermediários. A próxima etapa, então, as saídas, elas podem ser obtidas via softmax ou decisões binárias, dependendo de qual modelagem foi utilizada, plana ou hierárquica. E a otimização utiliza a perda categórica ponderada, essencial para a base de dados reduzida.
Por fim, o desempenho é avaliado por métricas como F1, RICAL, precisão e a curva PR de precisão RECAL. Esse esquema, então, ele sintetiza as principais etapas e os desafios centrais da tarefa. Então, eu trouxe aqui também uma metodologia para a gente entender como aconteceu toda essa parte da tese. Então, deixa eu pegar só um lapisinho aqui do lado. Isso. Foi. Então, começamos com a entrada, depois da entrada a gente faz a tokenização e aí partimos para a nossa classificação. A classificação, primeiro, a gente utiliza um dataset especializado multiclasse pequeno. Depois eu tenho uma amostra desse dataset que eu vou explicar posteriormente. Então, todos esses modelos que estão aqui dentro utilizam esse dataset especializado multiclasse pequeno. Então, são usados modelos de baseline para fins de comparação, que são os modelos clássicos, que é o modelo Naive-Bayes, CNN, RNN, LSTM e o modelo BERT. Nesse caso, o modelo BERT ele foi utilizado, o modelo sem alteração nenhuma. Então, foi utilizado, tem duas versões do modelo BERT. Foi utilizado a versão do BERT base, que é o mais pequeno que tem na literatura. Então, foi utilizado esse dataset classificado com esses modelos. A proposta de tese é o modelo Olefin-Bert. Esse modelo Olefin-Bert, ele pode ser tanto classificado diretamente quanto classificado através de uma árvore hierárquica, e ele foi pré-treinado com notícias de petróleo. Então, foi pego o modelo BERT, foi feito um pré-treinamento adicional com notícias sobre que impactariam ali no setor de petróleo. Essas notícias, elas foram colocadas todas em um dataset e foram classificadas. Ela foi classificada através do Google Colab, numa GPU. Demorou ali cerca de mais ou menos 3 horas. Nós tivemos mais de, se eu não me engano, 400 mil notícias. Então, demorou um pouquinho para fazer esse pré-treinamento, para daí sim a gente vir para a classificação. É, e depois, em seguida, foi feita a avaliação e aí a saída. Vou passar alguns slides e depois eu volto para a gente retomar sempre essa ideia, tá? Então, começando aqui com o modelo Eulenberg, para a gente entender bem o que que é essa classificação direta, o que que é essa árvore hierárquica, ok? Opa, agora vai passar dois, passou dois. Isso, agora sim, deixa eu só apagar os meus rabiscos. Pronto. Então, aqui nós temos a classificação direta. Ah, perdão, aqui tem um erro. E a classificação hierárquica. Aqui também tem um erro, desculpa, perdão. É Eulenberg, tá? A classificação direta. Então, ela pega a frase e classifica diretamente, com base em probabilidade, em qual dessas 5 categorias essa frase mais se encaixa. Então, ela analisa essa frase aqui e vê, eu acho que ela se. Eu acho, não, a probabilidade é de que ela se encaixe 90% em previsão de preço. Então, categoria ideal é previsão de preço. Então, show de bola. Achamos a categoria. No caso da árvore hierárquica, não. Temos aqui a mesma frase, só que no caso da árvore hierárquica, que é o modelo hierárquico, a gente tem um pouquinho diferente. Ela pega essa frase e classifica: é conceito ou não? Não, não é conceito. É preço atual ou não? Não, não é preço atual. Então eu vou para o outro nó. É questão sobre outros ou não? Não, não é outros. Então, ela vai para as últimas duas que sobrou: previsão de preço e análise de sentimento. Sim, ela é previsão de preço. Então, no último nó, ela encontrou aqui o, a classificação ideal para esse tipo de, de pergunta, para esse modelo de classificação. Então, classificação direta e classificação hierárquica, que foi os dois modelos que foi proposto aqui, a classificação direta e a classificação hierárquica. Ambos os modelos, eles foram treinados com notícias de petróleo. Agora vamos falar um pouquinho
sobre o nosso dataset especializado multiclasse pequeno. Primeiro, por que que ele é multiclasse? Porque normalmente os datasets, eles são classificadores binários, né? Sim ou não, falso ou positivo, é, sempre nesse sentido. Então, nesse caso aqui, nós temos um dataset com 5 classes: previsão de preço, sentimento de notícia, preço atual, conceito e outros. Aqui eu tenho uma amostra desse dataset. Esse dataset, então, ele é multiclasse, temos 5 classes, ele é pequeno. Por que que ele é um dataset pequeno? Esse dataset ele foi construído por mim. Então, ele tem apenas 75 classes, desculpa, apenas 75 perguntas de cada classe. Então, eu tenho 75 perguntas de previsão de preço, 75 perguntas de sentimento de notícia, 75 perguntas sobre preço atual, 75 perguntas sobre conceito e, por fim, 75 perguntas sobre outros. Totalizando aí 375 perguntas. Então, ele é um dataset específico, porque ele é voltado para o setor de petróleo e gás. Ele é um dataset multiclasse, porque eu tenho 5 classes. E ele é um dataset pequeno, porque eu tenho apenas 375 questões nesse dataset. Ah, vamos lá. Agora sim. Então, o modelo Euler-Finbert, como eu já falei, ele foi um modelo baseado no modelo BERT, como o próprio nome sugere. Ele é especializado em textos financeiros e técnicos. As adaptações feitas nesse modelo. Nesse modelo, então, foi feito pré-treinamento contínuo com notícias de petróleo e gás, conforme eu já mencionei anteriormente. Foi utilizado técnicas de regularização e estabilização. Algumas delas que eu trouxe aqui são Mixout, SWA, LLRD, o Adam-W, o Adam-P e a reinicialização das camadas. Foram algumas das técnicas utilizadas. Além disso, a gente utilizou então 2 tipos de classificadores: o classificador plano, que é o classificador direto, ou classificador hierárquico. Como resultado aqui do nosso modelo, é, aqui. Eu acho que não precisa. Então, como resultado do nosso modelo, nós temos os modelos clássicos aqui, performando o RNN foi o que performou pior, seguido do modelo LSTM e o modelo BERT base. Se vocês observarem, o modelo BERT base, ele não performou tão bem em qualquer uma das 3 aqui iniciais, comparado aos outros, como por exemplo, o CNN performou melhor que o modelo BERT base. Lembrando que o modelo BERT base, aqui nesse caso, foi utilizado o modelo sem pré-treinamento nenhum. Então, ele foi pego literalmente o modelo original e foi treinado com o meu banco de dados sem fazer nenhum tipo de pré-treinamento. Então, os modelos clássicos, o modelo Tenai Bayes, o CNN, eles não performaram tão ruim, eles tiveram uma boa performance, mas quando a gente aplicou as técnicas que eu utilizei aqui na minha tese, a gente vê que as técnicas da minha tese performaram melhor. Então, o modelo hierárquico ele performa melhor em 3 das 4 métricas que a gente tem, e a métrica precisão macro ela perde, ela ganha então no Oil-Finbert com a técnica de SWA, com 95% ali de precisão. O modelo hierárquico ele ganhou em 3 deles, né? 3 métricas, tanto no F1 macro, no recal macro e na curva de precisão recal, com 94%, 94% e 98%, respectivamente, mas se a gente observar no geral, qualquer um dos modelos aqui foram muito bem avaliados, né? Tiveram resultado muito bom. Tanto os dois Adam W e Adam P, que performaram ali acima de 0,90%, né? 93% mais ou menos. Quanto aqui, por exemplo, a técnica de Mix-Out, que performou ali com 94% e 96%.
Então, elas tiveram um resultado muito bom. Então, como conclusão, o modelo Euler-Finbert demonstrou desempenho superior na classificação de intenção em textos técnicos financeiros do setor de petróleo e gás. O uso do pré-treinamento contínuo de técnicas de regularização e duas estruturas de classificação, tanto a estrutura plana quanto a estrutura hierárquica, permitiu lidar adequadamente com bases de dados pequenas em linguagem especializada. A minha base de dados, que eu intitulei Oil Fin Intent, validadas por especialistas, mostrou-se adequada para representar consultas reais e apoiar o desenvolvimento de soluções baseadas em processamento de linguagem natural. Os resultados indicam que o modelo especializado são mais eficazes do que as abordagens tradicionais e generalistas em cenários corporativos específicos. Algumas limitações que eu tive aqui na minha tese foi que eu poderia ter, né, se tivesse mais tempo, poderia ampliar até ali o dataset, Oil Field Intent, porque é um dataset pequeno. Explorar outras arquiteturas também, como o Deberta, por exemplo. Fazer testes em ambientes reais e também a integração com LLMs. Chegamos ao fim, então. Fico à disposição caso tenham alguma dúvida ou sugestão de sobre o tema ou sobre esse vídeo. Muito obrigada a todos por assistirem até o final e até mais.